Desde sempre, a humanidade e todas as civilizações têm buscado por uma coisa em comum: armas cada vez mais poderosas. Afinal, todo mundo sabe que uma nação com alto poder de fogo é uma nação respeitada. E essa busca nos levou à arma que hoje em dia é conhecida por seu poder destrutivo quase inimaginável, a famosa bomba atômica. Nesse vídeo você vai aprender como ela funciona e qual a teoria por trás desse funcionamento, quem desenvolveu as primeiras bombas nucleares e quais os seus efeitos tanto positivos quanto negativos. Então já se ajeite na cadeira, deixe o like e vamos pro vídeo. Tudo começa em 1905, quando o físico alemão Albert Einstein publicou o artigo A inércia de um corpo depende de sua energia. Nesse artigo, ele questiona se a inércia, ou seja, a massa, tem alguma correlação com a energia, ou a energia contida na massa de um corpo tem uma relação com a massa. E foi a partir desse artigo que surgiu a famosa equação de Einstein: E é igual a mc ao quadrado. Essa equação descreve de uma forma simples a correlação entre massa e energia. O que ela diz, basicamente, é que massa é energia parada e energia é massa em movimento. E foi com base nessa teoria que fizeram a seguinte pergunta: é possível converter massa em energia? E a resposta é sim. E foi com base nisso, com base nessa ideia, que foram elaborados os primeiros protótipos para as armas nucleares. Tá bom, mas e como a bomba nuclear funciona? Que esse é o tema do vídeo. Tem duas maneiras, na verdade, de funcionamento para a bomba nuclear. A primeira e mais usada é a fissão nuclear, em que você emite um nêutron altamente energético muito rápido e faz com que ele acerte o núcleo de um átomo de um material instável. No caso das bombas nucleares, é usado o urânio 235. Quando esse urânio atinge o átomo com uma velocidade o bastante, ele faz com que o núcleo se divida em dois, liberando mais nêutrons que acertam mais átomos, gerando uma reação em cadeia. E no processo de divisão, uma pequena quantidade da massa de cada átomo gera muita energia. Por isso que a bomba atômica tem um poder de destruição tão grande. Já o segundo método de funcionamento é a fusão nuclear. Nesse caso, a fusão nuclear é o total oposto da fissão nuclear. Porque enquanto a fissão se preocupa em fissionar, partir átomos para gerar energia, a fusão pega dois átomos leves, no caso do átomo de hidrogênio, por exemplo, que foi usado na bomba H e que é usado como combustível no Sol, e funde eles em um átomo pesado, liberando muito mais energia. É esse processo que é usado em bombas como a bomba Tsar, que foi lançada no norte da Rússia. As primeiras armas nucleares foram desenvolvidas durante a Segunda Guerra Mundial pelo Projeto Manhattan, que foi coordenado pelo físico J. Robert Oppenheimer. Esse foi um projeto de pesquisa e desenvolvimento que foi sediado no laboratório ultra secreto de Los Alamos, no Novo México. O projeto se baseou na equação de Einstein, que foi mencionada anteriormente, e no princípio da fissão nuclear para criar as três primeiras bombas nucleares. A primeira foi a que foi usada no teste nuclear de 16 de julho de 1945 no deserto do Novo México, nos Estados Unidos. A segunda foi a que foi lançada em Hiroshima, a Little Boy, em 6 de agosto de 1945 também. E a terceira, a Fat Man, lançada em Nagasaki 3 dias depois da Little Boy. Essas bombas tiveram um poder destrutivo tão grande que destruíram aquelas cidades inteiras em poucos segundos, e a radiação matou milhares de pessoas.
Só que isso não chega nem perto da bomba nuclear mais poderosa da história, a famosa Tsar Bomba. Ela foi lançada num lugar um tanto quanto deserto no norte da Rússia. E adivinhe só, a onda de choque dela foi tão poderosa que, para vocês terem uma noção do poder dela, a onda de choque deu cerca de 3 voltas ao redor do mundo, e a radiação térmica liberada conseguiu causar queimaduras de terceiro grau a cerca de 100 quilômetros do epicentro da explosão. E pasmem, eles reduziram pela metade o poder destrutivo dessa bomba. A nuvem de cogumelo foi tão alta, mas tão alta, que foi mais de 6 vezes em 1 quilômetro a altitude do Monte Everest, ou seja, 67 quilômetros de altura. A destruição foi clara e catastrófica. Milhares de pessoas mortas e uma cidade inteira destruída em segundos. E mais pessoas mortas ainda por causa da radiação e mutações, sem falar na chuva negra com cinzas radioativas que caíram depois. Algumas das crianças sobreviventes ao ataque a Hiroshima e a Nagasaki em 1945 pedidas para fazerem desenhos sobre o que elas viram. E o que elas viram é totalmente chocante. Algumas desenharam pessoas derretidas com os rostos derretidos, como se fossem cera, e outras desenharam pessoas pegando fogo, cidades inteiras destruídas, escombros em chamas e pessoas tentando se jogar na água fervente de rios e lagos para tentar apagar o fogo. A única coisa de boa que podemos tirar disso é para ver o tamanho, o poder destrutivo dessas armas. E nós esperamos que esses horrores que foram presenciados e o medo do fim da humanidade possam garantir que as armas nucleares não sejam usadas tanto no caso de uma guerra quanto para prevenir um inverno nuclear. Boa tarde e até o próximo vídeo.